Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o mesmo batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes a tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. A palavra de Deus hoje nos fala de uma mudança de mentalidade, a passagem de uma mentalidade antiga para uma nova mentalidade condizente com a nova condição em que nós somos colocados por Jesus Cristo. E justamente essa passagem corresponde ao ato do resgate que ele nos fez. Aqui 2 vezes se fala disso. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Depois Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Então, essa é a primeira coisa, né? Cristo nos resgatou. Por isso Ele é o nosso Senhor. Não porque Ele nos manda ou exerce a autoridade dEle por nós a modo de um tirano, mas porque Ele foi o primeiro a nos servir e a dar, a entregar a sua vida por nós, em nosso resgate. Então, do que nós somos resgatados? Às vezes as pessoas se perguntam, né, sobre o pecado original. Como eu posso ser culpado por um pecado que eu não cometi, né, pelo pecado dos primeiros pais? A gente entende aqui que se trata de uma condição teológica, uma condição do homem diante de Deus, e uma condição que define a vida do homem sobre a terra, e justamente define ela como uma vida fútil. O que é uma coisa fútil? É uma coisa inútil, desnecessária, uma coisa que tem uma aparência de valer algo, mas que no fundo não vale nada.
Então, essa é a condição humana sobre a Terra. O ser humano trabalha, vive todos os seus dramas, todas as suas crises, os seus conflitos, luta pelos seus projetos, tem os seus sonhos, enfim, tem as suas paixões, tem todas as coisas próprias da vida. E no fim termina essa realidade, né? Se você foi na vida bom ou mal, se foi sábio ou estulto, se foi rico ou pobre, não importa, todos terminam da mesma forma. Então, essa é a grande futilidade da vida, que faz as pessoas sentirem aquele vazio no fundo de tudo aquilo que fazem, porque sentem o peso dessa inutilidade, dessa futilidade da vida. E essa é justamente é dessa vida fútil que nós somos resgatados por Cristo, porque Ele entrou na nossa vida, viveu todo o drama da vida humana, da existência humana. Ele mesmo sentiu a angústia da vida, né? Jesus, no Horto das Oliveiras, suplica ao Pai, né? Afasta de mim esse cálice. E também experimenta o silêncio de Deus diante da sua prece. Então ele vive toda a condição humana até essa condição da morte como o fim de tudo, né? De todo o sonho humano, que é aquela verdade que a gente professa no nosso credo quando a gente diz: desceu à mansão dos mortos. A gente deveria meditar sobre essa descida de Cristo à mansão dos mortos, né? Ele desce ao fundo da futilidade da nossa vida. Mas como Ele é o Senhor da vida, Ele entra na total, completa solidariedade conosco para poder nos comunicar a sua vida, a vida que é mais forte que a morte. E é ali que Ele nos resgata. Então, esse é o grande resgate que Cristo nos faz. Então, depois desse resgate, a nossa vida já não é mais fútil, porque a gente nasce de novo, né? Pela fé e pelo batismo, nascemos, como diz São Paulo, né? Não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Então, essa é a nova condição. E diante dessa nova condição, toda aquela vida pautada pela futilidade da vida, a vida que procura salvar a si própria por meio da afirmação do próprio eu, também em todo esse estilo de vida que é o formato da nossa vida no mundo, né? Todo ele cai por terra. E aí existe essa mudança de mentalidade. Então, amai-vos uns aos outros, né? Porque nascestes de novo, purificastes as vossas almas para praticar um amor fraterno sem fingimento, esse amor que é a entrega da vida, como o de Cristo. Ninguém ama mais do que aquele que entregou a sua vida pelos seus amigos. E essa vida que se transforma, ao invés de uma tentativa de salvar a própria vida, se transforma num movimento de entregar a própria vida no amor e no serviço. E é isso que Jesus responde para aqueles 2 discípulos que buscavam um autoengrandecimento. Quando você estiver na sua glória, nós queremos estar um à tua direita, outro à tua esquerda, né? Os ministros principais do rei, né? Para estarem na maior glória junto com ele.
E tanto esse pedido atrevido deles, né, que queriam que Jesus dissesse sim, até antes mesmo de eles dizerem o que eles queriam, né, como as crianças, né, dizem, promete que não vai falar o que eu... né, promete que vai me dar o que eu vou te pedir, né, o pedido típico de criança. Então, tanto eles como aqueles que ficaram furiosos com eles, por que ficaram furiosos? Pela inveja. Ah, vocês quiseram passar a perna em nós. Vocês quiseram ir direto com o chefe para procurar o melhor lugar, né? E para nós, o que sobra? Então, todos eles com a velha mente da ambição, né? E Jesus diz, olha, como o Filho do Homem que vai entregar a sua vida em resgate por muitos, é assim, a nova maneira de ser, nova maneira de viver, da nova vida, da semente incorruptível da qual vocês vão renascer. Já não é mais o poder, já não é mais a busca da autoafirmação, mas a busca da entrega da própria vida. Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia que fortaleça o nosso coração, o nosso espírito, para que a gente possa fazer essa passagem da vida velha para a vida nova, da vida da busca do poder, da autoafirmação, para a busca da entrega da própria vida.